toda a glória. Te adoramos porque o Senhor nos resgatou, nos salvou. E por isso que nós estamos aqui nesta noite. É porque aceitamos esse plano perfeito. Aleluias! Que o Senhor traçou para a humanidade, para as nossas vidas. Ó Deus, e agora nós queremos colocar nas tuas mãos a vida da tua serva. Senhor, a palavra que o Senhor tem colocado no coração dela, que ela seja fiel à palavra e ao Senhor, e possa entregar aquilo que o Senhor já tem colocado no coração e na mente da tua filha, Senhor. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas o que precisamos ouvir nesta noite do Senhor, porque estamos aqui, ó Deus, com os corações sedentos pela tua palavra e crendo que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias, porque o Senhor é um Deus poderoso e tem prazer em abençoar o teu povo. Abençoa-nos nesta noite com a tua palavra e através da tua filha, é a nossa oração, com ações de graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho sentido a presença do Senhor grandemente nessa noite, aqui nesse lugar. Desde a hora que eu entrei aqui, o versículo que a irmã Luciana leu no começo, não andeis inquietos por coisa alguma. Depois foi cantado, Deus velará por ti. E depois as irmãs cantaram aqui, Deus não rejeita oração. Eu não combinei nada com ninguém, não tinha hino melhor para ser cantado. Depois a irmã Luciana cantou esse hino tão bonito, que fala da grandeza, da soberania de Deus, que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo e que Ele é soberano. E o louvor veio confirmar aquilo que Deus tem colocado no meu coração nessa noite. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Há um mês, praticamente, quando a irmã Meire me chamou para pregar no culto das irmãs, dia 19 de junho, na minha mente passava-se a palavra vale e sabedoria, vale e sabedoria, vale e sabedoria. Senhor, o que eu vou falar sobre vale e sabedoria? E o Senhor tem colocado no meu coração essa palavra nessa noite. Eu intitulei essa mensagem como sabedoria para atravessar os vales da vida. No decorrer da nossa vida, desde que nós nascemos, nós passamos por muitos momentos felizes, momentos bons, momentos de alegria, momentos de descontração, mas também passamos por muitos momentos de pressões, conflitos, crises, como alguns colocam, perdas e muito choro. Lá em Salmo 84, número 84, versículo 6, os irmãos possam abrir comigo, mas não precisem levantar, podem ficar sentados. A palavra de Deus diz assim: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Fala-se aqui de um vale chamado Baca. Esse vale é mencionado uma vez só em toda a Bíblia, mas nós podemos aprender muito com ele. Ele é conhecido como Vale de Pranto. Eu coloquei aí no esboço para os irmãos. Ele é conhecido como Vale de Pranto, Vale de Lágrimas, Vale de Sofrimento. O vale tinha o nome de Baca porque essa palavra hebraica significa justamente lágrimas, choro. Em Baca, o solo era árido e algumas áreas pedregoso. E quem passava por ali eram obrigados a cavar poços para ver se achava água, porque senão nem animais nem pessoas conseguiriam sobreviver ao vale de Baca, não suportariam. Ao refletirmos sobre essa pequena citação do vale de Baca na Bíblia, nós percebemos aí uma palavrinha que diz passando, que significa que é uma história inacabada de dor, de pranto, de fé, de perdas, de experiência, de crescimento, e aonde as nossas emoções
estão à tona a todo momento. É um lugar onde, às vezes, nossa autoestima, principalmente como mulheres, hoje é culto de mulheres, e eu preparei essa mensagem mais voltada a mulheres, mas ela é para toda a igreja, para os homens, crianças, adolescentes. A nossa autoestima vai lá embaixo assim, tão profundo. Nossa autoestima vai embaixo, né? Nós somos mais sensíveis. Mas como eu frisei acima, o versículo diz, passando pelo Vale de Baca, quer dizer que nós não iremos permanecer ali. Mas como eu intitulei essa mensagem, os vales da vida, no plural, pois eles serão muitos, 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 desde que nós nascemos. Já para nascer começa um vale, né? Já para baby, para tornar criança, já são vales, né? Cada um com a sua estrutura. Pois serão muitos, e por toda a nossa vida, até quando findar a nossa estadia aqui e formos morar com o nosso Pai. Na vida de todos nós, minha, sua, sempre existirão vales. Às vezes vales profundos, às vezes vales secos. Eu coloquei umas figuras aí de vários vales que eu achei na internet. Às vezes vales áridos, às vezes vales ermos, desertos e o Vale de Baca, o Vale de Lágrimas. No Vale de Baca, nós podemos aprender que não importa o tamanho do nosso sofrimento, Deus está no controle de tudo, que já foi falado e cantado aqui nessa noite várias vezes. Deus deve ser sempre adorado. Deus deve ser sempre adorado. Podemos aprender também que as perdas, às vezes, são inevitáveis. E o modo como acontecem, mas não precisa de explicação da parte de Deus. Porque Ele é soberano, porque Ele é misericordioso, porque Ele é justo, porque Ele é fiel acima de qualquer circunstância que nós pudermos passar. Todas as coisas concordam para o bem daqueles que amam e temem a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. E abram comigo as vossas Bíblias agora em 2 Coríntios 4, 17. 2 Coríntios 4, 17. A palavra de Deus diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O peso da glória que fala aqui nesse versículo, que recebemos aqui também no porvir, é sobre a nossa fidelidade no Vale de Baca. É algo tão maravilhoso ao ponto de dizermos, foi difícil, mas valeu a pena. O Senhor, Deus, tinha razão quando me fez passar por esse vale. Nós somos nascidos para a eternidade. Tem um livro que tem esse título e é muito bom. Fala, nascidos para a eternidade. Desde que nós aceitamos a Jesus, nós automaticamente ganhamos a vida eterna. Amém? Primeiro ponto que eu coloquei aí. Nos vales podemos aprender e às vezes não aprendemos nada. E é aí que entra a palavra sabedoria que eu queria falar também, que tanto o Senhor me incomodou no meu coração. Porque às vezes passamos por determinados vales e Deus nos dá sabedoria, nos orienta. E às vezes a gente não ouve a voz de Deus e precipitadamente, principalmente mulher que às vezes fala sem pensar, age sem pensar, né? E depois se arrepende do que fez.
A palavra sabedoria no dicionário significa a capacidade de fazer bom uso das informações que temos, decidindo pelo melhor. Leiam comigo, está aí no esboço de vocês. Sabedoria é a capacidade de fazer bom uso das informações que temos, decidindo pelo melhor. Nós encontramos a palavra sabedoria na Bíblia aproximadamente 217 vezes. Às vezes falando da sabedoria de Deus, e em vários exemplos de pessoas que colocaram em prática a sabedoria dada por Deus, como Jó, Davi, Salomão, Paulo e outros mais. Eu coloquei alguns versículos aí que nós encontramos falando sobre sabedoria. E podemos ver também na Bíblia que a sabedoria que vem de Deus é diferente da sabedoria do ímpio, é diferente da sabedoria do mundo, do jeito que eles pensam em sabedoria. Deus é a própria sabedoria e depende de nós para confiarmos nele. Lá em Romanos 11:33 tem um cântico muito lindo que eu gosto demais, que fala: ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis teus caminhos, inescrutáveis teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro veio a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É dele todo o poder, é dele toda a honra, é dele toda a glória. E lá em Tiago 1:5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas a sabedoria, como disse em cima, a capacidade de fazer o bom uso das informações, decidindo pelo melhor. Deus criou o homem e deu para ele o livre arbítrio. Então, a gente tem que tomar a decisão. Deus fala conosco, Deus deixou para nós o manual dele, para que nós possamos viver bem nos vales, né? Mas nós temos que decidir, nós temos que exercitar. Eu coloquei: a sabedoria precisa ser exercitada. A sabedoria é exercitada quando somos colocados diante das situações adversas, diante dos vales, diante do mundo, diante da carne, diante dos prazeres desse mundo, diante da nossa autossuficiência, que às vezes atrapalha tanto a gente, que a gente acha que é alguma coisa, que a gente acha que a gente sabe alguma coisa, e às vezes a gente passa por aquele vale e não aprende o que Deus queria ensinar para a gente ali naquele vale. A sabedoria é diferente da inteligência. Queria deixar isso aqui bem claro. A sabedoria é diferente da inteligência. Para nós cristãos é saber ouvir a voz de Deus e agir, colocar em prática, mesmo que às vezes achamos que estamos cheios de razão. Davi descreveu a palavra de Deus assim. Eu gosto muito desse versículo, que diz assim, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Nós somos inexperientes. Cada vale que a gente passa mostra que nós precisamos de aprender mais ainda. Precisamos de ter mais experiências com Deus. Leia a Bíblia diariamente. Tire um tempo com Deus diariamente e verás como terás mais sabedoria para passar os vales. Não tem segredo, não tem outra coisa o que falar. É intimidade com Deus que nos dá
discernimento para entender a sabedoria que Deus nos dá. Alguns exemplos que às vezes acontecem com a gente, e já aconteceu muito comigo, às vezes uma coisinha que eu falo, às vezes com o Indine, que podia ter deixado de falar. Às vezes começa uma discussão por nada. Nossa, e depois que falou que não devia, ouviu que não devia, ai, Jesus, para que eu comecei? Para que eu falei aquilo, Senhor? Uma coisa tão pequena, né? Às vezes, por um minuto, nós nos descuidamos, né? Quem tem filho, às vezes fala alguma coisa também com o filho, que podia ter vigiado, que podia ter lembrado da sabedoria de Deus, né? Com os nossos irmãos aqui na igreja, às vezes nós não vigiamos, descuidamos, e aí depois tem que pedir perdão. E às vezes é tão difícil para alguns ir pedir perdão. Às vezes, ai, eu discuto com o Indira, ai, como é complicado de dormir, ai, e aí fica complicado aquele negócio, e tem que pedir perdão. Às vezes nos deparamos com alguns vales que dá vontade de abrir a boca e falar tudo que tem direito. Estão me angustiando, estão me caluniando, eu vou falar, não. E às vezes Deus manda a gente ficar calado. Mas às vezes a gente precisa de falar. Mas quando Deus manda. Mas quando Deus dá a sabedoria. Muitas vezes a gente tem que engolir barata, lagartixa, aranha. Tem que engolir. Porque Deus é soberano. Porque Deus é maravilhoso e Ele sabe, como Coríntios disse, as coisas que a gente não vê, porque a gente é tão limitado que a gente não enxerga, né? Nós devemos ser exemplo para os nossos maridos, ser exemplo para os nossos filhos, né? A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Provérbios 14:1. Muitas coisas, às vezes, a gente deixa de ser exemplo para os nossos filhos, que eu terei, se Deus quiser, para as mães aí que já são mães. Talvez o seu vale nessa noite, nesse dia, como eu disse, é uma alma angustiada por alguma coisa que aconteceu. Quantas vezes eu já chorei sozinha, lá na Guiné-Bissau, no quarto, sozinha, porque nem o Indine entendeu o que eu estava passando. Era uma coisa, era uma angústia, só eu e Deus. É um vale que às vezes nem a gente entende. Mas Deus é soberano. Deus é maravilhoso. E Ele deve ser adorado nos vales. Às vezes a gente é caluniado. E às vezes a gente quer revidar. Mas Deus ensina a gente a ficar calado. O outro ponto que eu coloquei aí, por que às vezes sofremos e choramos tanto nos vales? O Vale de Baca fala vale de lágrimas. Às vezes por insensatez, por falta de sabedoria, como estamos falando, por falta de ler a Bíblia, por falta de oração, por não sermos pacificadores, às vezes com uma palavrinha a gente causa um incêndio. Para nós mulheres, será que por sermos mais sensíveis, choramos tanto? Por não confiar muito em Deus? Mas também nós choramos no Vale de Baca porque é necessário. Como eu falei no começo, os vales serão muitos, os vales não vão acabar. Até nós recebermos corpo glorioso e sermos perfeitos diante de Deus, os vales não vão acabar. É necessário. Deus nos permite passarmos por um vale. Deus não nos permite passar por um vale que não possamos suportar. Ele deixou isso na palavra dele. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci
o mundo. Cada vale que passamos nessa vida tem sua característica própria, tem o seu aprendizado próprio. Basta a gente ser mais otimista nos vales, como disse o hino das irmãs. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá difícil, louve. Não importa, louve. Você tá do lado do Deus certo. Você não tá servindo Alá nem Maomé como lá na Guiné-Bissau. Basta a gente ser mais otimista, porque o vale é passageiro. Vai vir o tempo de bonança. Às vezes esse tempo de bonança demora, aí ele chega, aquele alívio, aí vem outro vale de novo. Quando eu estava no seminário, parecia que a gente sentia isso na flor da pele, assim. Dormia feliz com aquele culto que teve ontem, acordava no outro dia em crise. Jesus tem misericórdia, mas estava tão bom ontem. Estava lá no topo da montanha e hoje estou lá embaixo de novo no vale. E a nossa vida é assim. Às vezes melhora uma coisa de um lado, piora o outro do outro. Deus abre uma porta aqui e nos prova do outro lado ali. Muitas vezes, seguir as instruções de Deus vai exigir confiar totalmente nele. Geralmente, nessas ocasiões, um improviso, né, o jeitinho brasileiro, ou uma pequena infração seria mais conveniente e cômodo. Né? O caminho da justiça e da integridade é mais longo e difícil. Ser íntegro hoje em dia nesse mundo está muito complicado. Tudo hoje em dia tem que rolar um dinheiro por baixo, tem que rolar uma coisa aqui, tem que falsificar isso daqui. O caminho da justiça e da integridade é mais longo e difícil, mas os resultados são os melhores e mais recompensadores. Não siga a sua intuição ou a sua inteligência, o que você acha, o que você pensa. Não confie no seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento, mas confie na orientação de Deus e você revelará sabedoria. Lá em Tiago 3,13 diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento e as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa é a sabedoria que vem do alto, mas a terrena, animal e diabólica. Não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúmes e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra é má. Mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeie-se em paz para aqueles que promovem a paz. Eu falei no dia do culto de missões, e uma coisa que me incomoda muito, que esse pós-modernismo tem trazido e tem afetado as igrejas, é o individualismo. Como as pessoas hoje são individuais demais. Ninguém quer pensar no bem do outro, ninguém quer ajudar o outro, ninguém quer sofrer com o outro. Sabe, eu sofro com a situação da Guiné-Bissau. Hoje perguntaram para mim, mas você vai voltar dia 31, mesmo sabendo como é que está lá? Eu falei, vou. Eu vou porque eu amo aquela igreja, porque eu amo aquele povo, e porque Deus me chamou para ali, e o Deus que me chamou para ali, Ele vai me guardar. Mesmo se entrar em guerra ali, Deus vai nos guardar. A guerra está para todo lado. Não tem como você fugir dela. Nós estamos aqui em Denbury, mas qualquer hora pode acontecer alguma coisa aqui também. Mas às vezes nós somos ingratos. Às vezes nós somos individualistas, só pensamos no nosso bem.
Terceiro ponto, prepare-se, igreja, prepare-se, mulheres, os dias irão piorar. Prepare-se, igreja, prepare-se, mulheres, os dias irão piorar no mundo. Como eu disse, os vales não vão acabar e os dias não vão melhorar. A guerra ali em Israel, na Palestina, no Sudão do Sul está em guerra, Guiné-Bissau está lá com os probleminha, deu uma parada, mas a gente não pode prever nada. Precisamos ser sábias para vencer esses últimos dias e perseverar até o fim. Nós, como Igreja de Cristo, não teremos mais vales do que montanhas. Não, teremos mais vales do que montanhas. Mas sabe que a nossa maior felicidade é ter certeza da vida eterna, como eu disse no começo. A gente que nasceu e aceitou Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós temos a certeza da nossa vida eterna. É saber que mesmo em meio às dificuldades dos vales, estamos no caminho certo. Estamos servindo ao Deus certo. Temos um destino certo. Temos as mansões celestiais. Não importa para mim o que vai ter ali. Só de eu subir, receber corpo glorioso e passar a minha eternidade ali do lado do Pai, pode ser qualquer casinha. Não precisa de ser mansão, não. Mas nós cremos, nós estamos no Deus certo. Tem tanta gente aí com uma convicção tão certa no Deus deles e tenta te convencer de todo jeito que é o caminho deles que é certo, que só misericórdia. Fico triste da pessoa, como que a mente da pessoa fica tão certa naquilo dali. Como é complicado eu pregar de Jesus para um islâmico na Guiné-Bissau que já tem mais de 30 anos. É muito complicado, eles viveram a vida inteira ouvindo os pais deles falando que é Alá, Maomé, que Abraão levou Ismael para ser sacrificado e que de Ismael veio Maomé e tal. E não, mas é Isaac. Não, é Maomé. E tem gente, os budistas, aquela filosofia espírita. Essa semana mesmo eu vi um espírita falando, das ações, que nós temos que ser bons, que não importa, o amor você tem que demonstrar, doando as coisas, doando dinheiro, fazendo caridade, né? Allan Kardec, aquelas convicções, né? O tanto terrorista aí se matando, achando que está ganhando a salvação, entregando a vida dele. Mas nós estamos no caminho certo. Precisamos ser mais confiantes nos vales. Temos a sabedoria do nosso lado. Confiantes para deixar de reclamar, como a Luciana disse aqui. Às vezes nós reclamamos tanto por tão pouquinhas coisas. E como diz o versículo que ela leu, né? Não andais inquietos por coisa alguma. O Deus que cuida dos passarinhos, das flores, é o Deus que cuida de nós também. Ali na Guiné-Bissau tem dia que eu não tenho dinheiro para pagar a luz e a água, e eu fico doida, e o Indine, calma, amor, e eu falo, Jesus, eu sempre trabalhei, tive meu dinheiro certinho, tudo que eu gastava eu tinha dinheiro para pagar, e aqui, Senhor, o dinheiro não vem, Jesus, o dinheiro não vai dar esse mês. E aí liga uma irmã daqui da igreja lá e fala, irmã, lembrei de você e passei tantos dólares para você hoje. E aí é o dinheiro certinho que eu precisava para pagar a água e a luz. E às vezes nós deixamos de confiar, mas Jesus falou que vai te sustentar ali. Ai, Jesus, mas às vezes é difícil aprender a depender totalmente de Ti. Mas nessa noite, diante dessa mensagem, eu desafio a cada mulher que está aqui, a cada homem também, que está aqui nesta noite, para buscarmos colocar mais em prática a sabedoria que vem do alto. Que sejamos mulheres fortes, guerreiras,
E não deixamos nos esmorecer por coisas pequenas, por coisas passageiras. Como eu disse acima, os dias irão piorar. E a igreja não pode esfriar. Mulheres, as mulheres da igreja têm que ser mais fortes do que nunca. Na oração, nós somos mais sensíveis, nós temos mais facilidade de orar, de ler a Bíblia, de buscar, de ser sábia para ser auxiliadora do homem. Aconteceu um fato comigo em Dine, no mês de janeiro, lá em Guiné-Bissau, que ele me chegou em casa e contou: amor, aconteceu isso, isso e isso. E na hora minha vontade era falar: larga esse ministério, larga essa igreja, vamos embora de novo para os Estados Unidos, que não tem nada aqui para nós. E esse povo é ingrato, que a gente trouxe as coisas para eles, e eles não agradecem nada, isso agora está só reclamando. Eu respirei fundo: amor, vamos orar. Vamos orar e vamos pedir a direção de Deus. Deus não trouxe nós aqui por acaso e Deus sabe de todas as coisas. Mas minha vontade lá dentro era de sair correndo daquela igreja, de tanta raiva. Mas aí eu falei: não, amor, vamos orar, vamos pedir a sabedoria de Deus. Porque nós queremos estar debaixo da vontade de Deus, não é? Se a gente fizer alguma coisa por nossa cabeça, porque você está com vontade, vai ser pior. Então vamos orar. Aí eu saí de casa, estava no mês que aquele grupo dos 40 estava lá na Guiné-Bissau, que eu botei ali no formativo, e eu estava lá ajudando a fazer a janta para eles. E eu fui lá na casa, falei: Indinho, depois a gente conversa, vamos orar só. E quando eu cheguei lá na casa, eu já estava em plantos, chorando. E veio as irmãs do ciclo de oração, porque dentro desse grupo de 40, foram 11 mulheres acima de 60 anos para lá. E essas 11 mulheres de acima de 60 anos nem sempre saía com a gente, que a jornada era cansativa, mas elas ficavam orando de 8 da manhã ao meio-dia num quarto, intercedendo para nós que estávamos fora, fazendo o trabalho de Deus. E quando eu cheguei lá na casa, aquele grupo estava na porta. Eu falei: ô Jesus. Aí eu só abracei uma e falei: ora para mim aqui, que eu não estou aguentando não. E elas oraram e o Senhor falando no meu coração. E graças a Deus, eu ouvi a sabedoria de Deus. Por um minuto eu podia ter incendiado o coração do meu marido. Por um minuto eu podia ter causado uma confusão, posto ele contra pessoas que são amigas dele. Né? Mulheres, precisamos ser auxiliadoras, precisamos ser fortes, corajosas nesses últimos dias, precisamos ser exemplos para as pessoas lá fora. A minha avó foi uma mulher exemplo para mim. Graças a Deus, o temor do Senhor, que eu e o Kisney temos guardado no nosso coração, muito é parte da minha avó, que sempre ajudou minha mãe na nossa criação, que sempre carregou nós para a igreja. Minha mãe muitas vezes precisava de trabalhar fora e ela levava a gente para a escola dominical, levava a gente para a igreja, onde ela ia, no círculo de oração, ela levava a gente e foi uma mulher exemplo para mim. E o que vão dizer de nós quando Deus nos levar, né? Talvez nós não veremos o arrebatamento, nós vamos antes. Mas eu coloquei aí, Provérbios 31, 26, mulheres que abrem a sua boca com sabedoria, como eu disse, há tempo de ficar calada e há tempo de falar. Mulheres que abrem a sua boca com sabedoria, e a lei de beneficência está na sua língua. E voltando ao texto de Salmo 84, versículo 6, que nós lemos no começo: passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Essa versão é mais bonita do que eu li. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos.
Lembra que eu falei que o Vale de Baca é árido e as pessoas que passavam por ali tinham que cavar poços para encontrar água, senão nem os animais sobreviveriam ali? Né? E fala que a primeira chuva cobre de bênçãos. Com a sabedoria do Senhor, que possamos fazer dos vales da nossa vida um lugar de fonte, não um lugar de reclamação. Um lugar de bênçãos e um lugar de adorar a Deus. Um lugar de esperança, de aprendizado, de amadurecimento. Entendemos que nós estaremos passando por ali. As fotos que passaram por aí, essas visões, vocês veem que lá de baixo do vale, se enxerga a montanha. Você enxerga o topo da montanha. Às vezes no topo da montanha também tem gelo, né? Às vezes é bom estar mais no vale, porque mais no vale a gente está mais perto de Deus, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente lê a Bíblia mais, a gente confia mais. Mas às vezes a gente reclama também, né? Vamos fazer do vale um momento de nos achegarmos mais perto de Deus e aprendermos a confiar totalmente nele. Talvez o vale que eu estou passando hoje, para mim está muito difícil. Eu conto para algumas pessoas o que está acontecendo e vai dizer, mas isso não é nada, isso é assim, mas para mim está difícil. Porque eu ainda tenho 28 anos, estou começando o ministério agora, é a primeira vez que prego como missionária, a responsabilidade, ai Jesus... Falei com a irmã Meire ali, minha mão suando, estava quase pingando. Graças a Deus por isso. Né? Mas para mim, o vale que eu estou passando agora está difícil. Mas talvez alguns que estão aqui já passaram pelo que eu passei e já estão lá na frente. Mais maduros, mais fortalecidos, mais pronto para influenciar a minha vida. Mais pronto para influenciar a vida do seu filho, da sua filha pequenina, da sua filha adolescente, do seu filho adolescente, do seu amigo de trabalho, do seu patrão. Eu sei que existem muitas mulheres já maduras aqui nessa noite, mulheres que sabem ouvir a voz de Deus, que não percamos isso. Eu não sei qual que é o vale que você está passando nessa noite. Se é desemprego, se você perdeu alguém da família que ainda não cicatrizou, se é a falta do green card, se é uma doença, se é uma enfermidade, se é um problema espiritual, só com você lá dentro, no profundo, como eu disse, onde ninguém entende a gente, às vezes nem a gente mesmo. Ou se é Satanás que tem te acusado de alguma coisa, ou armado alguma cilada para você. Se é uma decisão que você tem que tomar e precisa da sabedoria de Deus. Se você está passando por uma situação onde você tem sido caluniada, agredida, Deus tem sabedoria para você. Deus tem sabedoria para você passar por essa situação. Deus tem sabedoria para você vencer esse vale de Baca. Mas você precisa exercitá-la. Deus vai te dar a sabedoria, mas você precisa exercitá-la. Eu estou passando por um vale, juntamente com meu esposo, e eu preciso de muita sabedoria de Deus. Como eu disse, uma palavra mal falada numa hora mal falada, quando a pessoa está meio irada, a gente faz um incêndio. E eu tenho pedido muito a Deus discernimento e sabedoria e discernimento para entender e ouvir a voz de Deus. E nessa noite, eu quero orar por você. Eu não sei qual é o vale que você tem passado. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu entrei aqui hoje cansada, trabalhei hoje. A minha gastrite essa semana me atacou bastante. Minha não, Jesus, o Senhor vai me curar, em nome de Jesus. Fui mordida por um cachorro essa semana, tive que parar na emergência.
tomar injeção, tomar antibiótico. Mas eu confio em Deus. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que Deus vela por mim, pelo meu esposo, pela minha família. Eu gostaria de chamar você aqui na frente, que precisa de sabedoria. Você que entrou aqui nessa noite com algum problema, passando por algum vale. Se essa palavra nessa noite falou no seu coração, vem aqui à frente. Vem aqui à frente que eu quero orar com você. Quero orar por você e com você, porque eu também preciso de sabedoria. Coloque diante de Deus neste momento aquilo que você tem passado. E confie que Deus está com você. Aleluia, Jesus.